Olá pessoal, eu sou o Diego Lima e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o choro. O choro é considerado o primeiro gênero musical do Brasil, ou seja, o primeiro ritmo criado e inventado em terras brasileiras. Isso aconteceu por volta de 1850-1860. Portanto, o choro já tem mais de 160 anos. O músico considerado o pai do choro, que fez a primeira composição desse tipo de música, foi Joaquim Calado. Ele era flautista e a música que ele compôs foi A Flor Amorosa. O choro é considerado, em sua grande parte, um gênero musical instrumental, ou seja, não é necessariamente composto com letras para ser cantado. Ele surgiu através de influências da música instrumental europeia que rolavam naquela época aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Esses ritmos europeus que influenciaram o choro ainda fazem parte dessa cultura. Isso quer dizer que quando vamos tocar no choro, também tocamos esses ritmos de influência europeia, como a polca, a valsa, o shot, a quadrilha, entre outros. Apesar da primeira composição ter surgido na década de 1850, podemos dizer que a história do choro começa em 1808. Nesse ano, a família real portuguesa chegou ao Brasil. Com a corte portuguesa, vieram alguns instrumentos musicais de origem europeia, como piano, clarinete, violão, saxofone, bandolim e cavaquinho, e também músicas de dança de salão, que viraram moda nos bailes daquela época. Nesse século, também tivemos uma transição muito importante na história do Brasil. A abolição da escravatura permitiu com que a cultura africana começasse a fazer parte da nossa sociedade. Sendo assim, alguns ritmos africanos também fizeram parte da evolução do choro, e principalmente do samba, como veremos em outra aula. Mas de onde vem o nome choro? Existem várias teorias entre os pesquisadores sobre a origem dessa palavra. O choro pode significar a maneira chorosa de se tocar as músicas estrangeiras no final do século XIX. Algumas pessoas diziam que era uma música para fazer chorar, por causa das melodias bonitas. O nome pode vir também do termo cholo, um tipo de baile que reunia os escravos das fazendas, mas os portugueses confundiam a palavra e, ao invés de cholo, diziam choro. Com o tempo, a expressão foi alterada e, ao invés de se escrever com X, começou a ser escrita com CH. Outros ainda dizem que a origem do termo é devido à sensação de melancolia transmitida pelas baixarias do violão. Um choro clássico possui 3 partes, chamadas de parte A, parte B e parte C. Elas são organizadas em forma de rondó, uma forma musical originária do período barroco, e geralmente seguimos o seguinte padrão: 2 vezes a parte A, 2 vezes a parte B, uma vez a parte A, 2 vezes a parte C e outra vez a parte A para finalizar a música. Mas isso não significa que todo choro seja assim. Existem muitas variações, inclusive choros com letra e chorinhos canções. Os grupos de choro, conhecidos como regionais, são compostos por instrumentos musicais de sopro, cordas e percussão. Geralmente, um ou mais instrumentos de solo, como a flauta, bandolim, cavaquinho ou até mesmo clarinete e saxofone, executam a melodia, enquanto o cavaquinho faz papel de centralizador de ritmo e um ou mais violões e o violão de 7 cordas realizam a harmonia da música com frases conhecidas como baixarias. Além desses, há os instrumentos de percussão como o pandeiro. O piano e o trombone eventualmente fazem parte dos regionais. Existe espaço para todos os tipos de instrumento no choro. Para finalizar a nossa aula, conheçam os principais músicos da história do choro. Vocês reconhecem alguns deles? Espero que tenham gostado da nossa aula e que tenham aprendido um pouco mais sobre a música brasileira, sobre a nossa música.
Um forte abraço e até a próxima!